Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Com 10 convocados na data FIFA, Flamengo muda a sua programação e adia a ida para os Estados Unidos. Ataque do Flamengo pode ter novas mudanças contra o Fortaleza amanhã. Como assim? Problema entre Flamengo e Jorginho pode deixá-lo fora do Mundial de Clubes da FIFA. Boca Júnior de Riquelme pode tomar chapéu histórico do Flamengo por atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo treinou ontem no Ninho do Urubu, continuando a sua preparação para o jogo de domingo pela 11ª rodada do Brasileiro contra o Fortaleza às 18h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. E hoje tem treino final, onde o Felipe Luiz vai definir os 11 titulares para essa partida. E para o seu último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, o time pode ter novidades, tanto na escalação quanto no banco de reservas, porque o técnico Felipe Luiz avalia mexer no setor de ataque, que ficou devendo na vitória magra por 1-0 contra o Deportivo Táchira na Libertadores. O Bruno Henrique e o Cebolinha podem voltar. No meio de campo, Everton Araújo disputa a posição com Alan, que ainda não está 100% depois da contusão. A boa notícia pode ser a volta de mais 2 jogadores. O Eric Pulgar, que se recuperou da lesão na coxa direita, e o Matias Vinha, que está recuperado das múltiplas e graves lesões sofridas em agosto do ano passado. Os 2 jogadores treinaram normalmente junto ao elenco nessa sexta-feira e têm grandes chances de serem relacionados para essa partida. Já o De La Cruz e o Gonzalo Plata continuam fora de combate. Eles estão sendo preparados para voltarem na Copa do Mundo de Clubes. Um provável Flamengo pode ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo ou Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael e Bruno Henrique ou Pedro. O Flamengo, que é o vice-líder com 21 pontos, precisa vencer e torcer para que o líder Palmeiras não ganhe do Cruzeiro no Mineirão. A diferença entre eles é de 1 ponto apenas. A Secretaria de Prêmios e Apostas SPA do Ministério da Fazenda suspendeu temporariamente 30 empresas de apostas que operam no Brasil a partir dessa sexta-feira. Entre elas, a Pixbet e a Flabet, patrocinadoras do Flamengo, suspensas em razão de processo administrativo em curso. Em 2025, janeiro, houve o início do mercado regulado de apostas de cota fixa no Brasil. E, para isso, as empresas devem cumprir alguns requisitos, como a obrigação de manter os sites com o domínio .bet.br. Segundo o governo, o mercado de apostas regulado vai permitir a correção de problemas estruturais e reduzir riscos associados à prática de apostas, como o superendividamento da população. Durante o período de suspensão, que pode durar até 90 dias, as plataformas podem permanecer ativas apenas para permitir a retirada de saldos pelos usuários. As empresas podem retomar as suas operações se cumprirem os requisitos regulatórios dentro desse prazo. Caso contrário, as suas autorizações podem ser revogadas. A ação faz parte do esforço do governo para regulamentar o setor de apostas, iniciado em 2024, visando maior transparência, segurança e combate a fraudes e lavagem de dinheiro. A suspensão impacta patrocínios esportivos, especialmente no futebol. O Flamengo, que procura reforços para o seu meio de campo para a sequência da temporada, vê no retorno do Vitor Hugo uma solução que já está sob contrato e pode se encaixar na filosofia de jogo do Felipe Luiz. O meia emprestado pelo Mengão ao Gaziantep da Turquia marcou o gol da vitória por 2-1 contra o Kizampasa na rodada final do Campeonato Turco e encerrou a sua participação por lá. E teve 35 jogos e fez 3 gols. A sua temporada na Turquia teve altos e baixos, mas na reta final ele mostrou sinais de recuperação e chamou muita atenção de quem acompanha de perto os rumos do jogador.
O Gotzepi tem até o final de junho para exercer a sua opção de compra, estabelecida no contrato do jogador de empréstimo. São duas alternativas previstas: 8 milhões de euros, cerca de 51,8 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos, ou 6 milhões de euros, 38,8 milhões, por 60%. Nos bastidores, a perspectiva da sua permanência na Europa é vista como improvável. Pessoas próximas ao jogador e dirigentes do Flamengo, ouvidos pelo GE.com, entendem que o clube turco não deve exercer a cláusula. A avaliação é que os valores estão fora da realidade do Gotzepi, mesmo com a boa imagem deixada pelo jogador nos últimos meses. Agora, com a temporada europeia encerrada e a janela de transferências se aproximando, o nome do Vitor Hugo volta ao centro das decisões no Flamengo. E não apenas entre os dirigentes. O técnico Filipe Luís foi questionado numa coletiva após o empate contra a LDU do Equador e falou muito bem sobre a situação do garoto de 21 anos e gostaria de contar com ele aí no elenco. O Flamengo decidiu fazer uma mudança na programação para a Copa do Mundo de Clubes em função do grande número de jogadores convocados para a data FIFA entre o dia 2 e 10 de junho. O clube vai ter que liberar 10 jogadores, 5 para a seleção brasileira: Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson. 2 para a seleção uruguaia: Arrascaeta e Varela. 1 para o Equador, Plata. E 2 para a seleção brasileira sub-20, João Vitor e Matheus Gonçalves. Inicialmente, a viagem do Flamengo para os Estados Unidos seria no dia 10 de junho. Para não ter diferentes logísticas, já que cada seleção estará num lugar diferente, o Brasil vai estar em São Paulo, o Uruguai em Montevidéu, o Equador em Lima, no Peru, e o Sub-20 em Cairo, no Egito. A diretoria, então, decidiu atrasar em um dia o voo e espera a volta dos 10 jogadores aqui no Rio de Janeiro para seguirem juntos para a cidade de Atlantic City, que vai ser a base do clube nos primeiros jogos do torneio mundial. Por determinação da FIFA, os clubes precisam estar nos Estados Unidos entre 5 e 3 dias antes do primeiro jogo de cada clube. Com isso, o Flamengo poderia se apresentar até o dia 13 de junho, mas vai chegar antes, mesmo com essa mudança em cima do laço. A delegação rubro-negra viaja na noite do dia 11 em voo fretado e desembarca em Atlantic City na manhã do dia seguinte. A previsão é que o time já faça o primeiro treino em solo americano na tarde do mesmo dia. Na cidade, o Flamengo vai usar as instalações esportivas da Universidade de Stockton. Nos dias anteriores às partidas, a delegação rubro-negra vai viajar de ônibus num trajeto que leva menos de 1 hora para a Filadélfia, onde serão os seus 2 primeiros jogos contra o Esperance da Tunísia e o segundo contra o Chelsea da Inglaterra. O terceiro jogo, que ainda não tem um adversário definido, vai ser em Orlando. De acordo com o portal Somos Fanáticos Fla, o Brighton da Inglaterra está de olho em Matheus Gonçalves. O clube já sinalizou interesse em abrir negociações e vem acompanhando de perto o desempenho do jogador. O Matheus Gonçalves, de 18 anos, também tem o nome ligado a outras equipes da Europa. O Feyenoord, a equipe holandesa, estaria mesmo disposta a apresentar uma oferta na casa dos 10 milhões de euros. Apesar do assédio internacional, o Brighton surge como um dos clubes mais atentos à evolução do jogador. Ele disputou 13 partidas e marcou 2 gols em 2025 pelo Flamengo. No entanto, ainda não se firmou como titular com o técnico Filipe Luís, o que pode sim facilitar uma saída na próxima janela de transferências. Falta de minutos no time principal do Mengão é vista pelo Brighton como uma grande oportunidade no mercado da bola. O clube da Premier League tem um histórico recente de investir em jovens talentos sul-americanos e vê no Matheus Gonçalves um perfil que se encaixa perfeitamente nesse seu projeto. O Flamengo está ciente do interesse de clubes europeus,
mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Internamente, o clube considera a possibilidade de negociação e desde que os valores atendam às expectativas da diretoria. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilha esse programa com amigos e parentes. E agora tem um botão novo aí, o hype. Quando você dá o like, aparece o bicho. Aperta ele, é de graça. Você vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo tinha como objetivo contar com Jorginho logo no início do Super Mundial de Clubes da FIFA. Mas um detalhe impede isso. Segundo informação divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, existe um tópico que a diretoria do clube está avaliando. A princípio, o Jorginho tem direito a receber cerca de 800 mil libras, valor que envolve bonificações, né? Apesar do fim da temporada europeia, o volante segue vinculado ao Arsenal, ou seja, para assinar com o Flamengo, ele teria que rescindir o contrato com o clube inglês e não receberia esse valor. O Flamengo não quer pagar essa quantia de 800 mil libras, que vale aí 6 milhões de reais na cotação atual, para contar com o jogador antes do prazo final do seu contrato. E, em contrapartida, o Jorginho também não quer abrir mão desse valor. Lógico, quem é que vai querer perder 6 milhões? Dessa maneira, ele só vai poder assinar com o Flamengo a partir de 1º de julho, com o Mundial de Clubes já rolando nos Estados Unidos. E vale ressaltar que esse empecilho não deve prejudicar o acordo entre as partes. O Flamengo segue no mercado da bola antes de embarcar para o Super Mundial de Clubes e busca um atacante habilidoso. A ideia é que o clube invista num jogador que possa quebrar linhas, tendo em vista as iminentes saídas de Michael e Cebolinha e dos adversários muito retrancados. Nesse cenário, pode acabar dando um chapéu histórico no Boca Juniors, que também busca reforços para a competição da FIFA. Isso porque ambos os times avaliam investir no atacante Inestrosa, do Atlético Nacional, que vive uma grande fase e vem se destacando na Copa Libertadores. Em meio a isso, ofertas pela sua contratação devem chegar no meio desse ano, com a sua saída do futebol colombiano não estando descartada. De acordo com o portal RTI Esportes, o Boca Juniors entrou na disputa pelo jogador e não teme a concorrência do Flamengo, porque já trata diretamente com o Inestrosa como prioridade, inclusive para o Mundial de Clubes. Ainda assim, algumas fontes dão conta de que o Inestrosa já foi oferecido ao Flamengo e gostaria muito de jogar aqui no clube. Nesse cenário, caso decida contratá-lo, a tendência é que o Flamengo seja a prioridade do jogador. Por ora, no entanto, isso não aconteceu e a diretoria do Flamengo segue apenas avaliando a situação. Marino Inestrosa é um ponta-direito destro que também pode jogar de ponta esquerda. É colombiano, tem 22 anos, mede 1,72 de altura e tem contrato com o Atlético Nacional até dezembro de 2027. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 4 milhões de euros e ele está no Atlético Nacional desde fevereiro de 2025. O clube colombiano está pedindo por ele algo em torno de 5 milhões de euros, 29 milhões de reais na cotação atual. Nessa temporada, o Inestrosa já jogou 20 partidas, fez 4 gols e deu 5 assistências com 9 participações diretas em gols. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Inestrosa no elenco do Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!